Namastê, mais uma vez eu estou muito feliz de estar com vocês, mesmo aí com a distância de um lado para outro do planeta. É claro que eu gostaria de estar presente pessoalmente nesse importante congresso que acontece anualmente em Portugal, desfrutar aí com vocês do convívio, mas desta vez também não foi possível estar fisicamente aí com vocês. Então eu gostaria de tratar com vocês durante esse período sobre as doenças neurológicas, principalmente as doenças degenerativas neurológicas, do ponto de vista do Ayurveda. Como o Ayurveda tem entrado de uma forma bastante ampla no mundo ocidental, e tudo indica que nos próximos anos isso ainda vai ser mais intenso, então eu posso dizer para vocês que na minha experiência e também no estudo de muitos pesquisadores, o Ayurveda tem dois grandes campos de atuação no mundo ocidental. Tanto assim também como na Índia, mas no mundo ocidental como uma coisa nova, como uma coisa recém-chegada. O primeiro é toda essa ênfase no processo preventivo, na promoção da saúde, na prevenção das doenças. O Ayurveda é extremamente importante nesse campo. Entusiasma, traz de volta a importância do estilo de vida, alimentação apropriada, exercício, etc. E o outro grande campo de atuação do Ayurveda é sobre essas doenças degenerativas, tanto neurológicas quanto doenças autoimunes, doenças de outros sistemas, que tendem a ser extremamente difíceis de tratar do ponto de vista da medicina moderna, assim como de alto custo, dificultando muito todo o acesso ao sistema de saúde. As doenças degenerativas neurológicas, não é? Vocês podem ver que no sistema nervoso nós temos duas grandes divisões: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e as demais estruturas que correspondem ao sistema nervoso. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa experiência que nós temos no Shuddha Sabha Yoga Ashram, tratando pessoas que vêm de várias partes do Brasil e de muitos outros países para tratar essas doenças neurológicas. Nós temos programas onde a pessoa permanece conosco 3 semanas, são programas de 3 semanas, uma vez por ano, em 3 anos consecutivos, vindo para o ashram fazer panchakarma, e no período intermediário a pessoa permanece na sua cidade sob a assistência de um terapeuta Ayurveda, fazendo todos os procedimentos. Então vocês veem aí no slide algumas fotos do ashram, que eu mais uma vez convido vocês todos a estar aqui conosco. Também nós teremos agora, do dia 10 ao dia 14 de junho, o Congresso Mundial de Yoga e Ayurveda, e eu conto também com a presença de vocês aqui. Nos daria muita honra receber a todos vocês aqui no nosso ashram, na cidade de Araguari, que é uma pequena cidade onde está inserido o ashram. Então, vocês que conhecem já o Ayurveda sabem que a maior parte das doenças degenerativas do sistema nervoso se devem à agravação de Vata. Vata corresponde ao elemento ar e espaço. O excesso de Vata é como o vento que seca as coisas. Como o sistema nervoso é formado principalmente por Kapha, ou seja, terra e água, é como se você pegasse um pano molhado e colocasse no vento, logo ele seca. Assim, o excesso de Vata tende à atrofia, à degeneração. E vocês já conhecem também pelos estudos de Ayurveda que existem 4 níveis de fatores sobre uma base genética e kármica para que as doenças
de excesso de vata possam ocorrer. Pensando então em reto, em causas, a genética é um fator, o karma da alma que está ali presente é outro fator, e sobre essa base, o principal fator são as emoções. Emoções como ansiedade, medo, instabilidade, insegurança, tendem a acumular vata, podendo levar a essas doenças degenerativas. Em segundo lugar, vem o estilo de vida. Um estilo de vida de muito movimento, muita agitação, muito estímulo sensorial, morar em cidades grandes com muito movimento e trânsito, mudanças, perdas. Então vocês veem que a nossa sociedade moderna tem ajudado, alimentado os fatores causais pelo estilo de vida e pelas emoções para desencadear um aumento crescente nessas doenças degenerativas. Depois vem a alimentação. Alimentos muito frios, muito crus, muito à base de saladas, coisas cruas e frias, comer irregularmente, saltar refeições, jejuns prolongados, tudo isso tende a acumular vata. E por último, o clima, o ambiente. O clima frio, seco, tanto o seco, quente, quanto o frio, úmido, ou o frio seco, que me parece que não é muito comum em Portugal, mas tanto o frio quanto o seco, eles tendem a acumular fortemente vata, o seco mais do que o frio. Então, esses fatores causais, como nós percebemos que a nossa sociedade moderna acaba estimulando muito pelo estilo de vida esse tipo de fatores, fica fácil reconhecer então essa estatística que o Ayurveda, que a medicina moderna traz, né? Uma estatística mundial. Mais de 50 milhões de pessoas têm epilepsia em todo o mundo. Destes, em torno de 40 milhões vivem em países em desenvolvimento. E 80% dessas pessoas que vivem em países em desenvolvimento não têm acesso completo ao tratamento da epilepsia com o tratamento moderno. Globalmente, existem 35,6 milhões de pessoas com demência, com 7,7 milhões de novos casos todos os anos. Vocês veem que a incidência é bastante alta. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência e pode contribuir com 60% a 70% dos casos. Acima dos 65 anos, 5% da população, e acima dos 80 anos, 20% da população desenvolvem a doença de Alzheimer ou outros quadros de demência. E a doença de Parkinson corresponde a 1% da população mundial maior que 65 anos. Vocês veem que são doenças graves, muitas delas evolutivas, difíceis de tratar e de alta incidência. Nós fizemos um paralelo entre os textos clássicos do Ayurveda, quando eles descrevem as doenças, e o nome dessas doenças do ponto de vista da medicina moderna, para vocês poderem fazer um paralelo no seu conhecimento prévio, né? Não é muitas vezes fácil você enquadrar o estudo de uma doença do ponto de vista dos textos clássicos do Ayurveda com a visão da mesma doença ou de uma doença próxima do ponto de vista da medicina moderna, porque as visões são diferentes, as classificações são diferentes. Então, por exemplo, aqui tem uma lista. A ardita é a paralisia facial, a avabuca, o ombro congelado, a patântraca, o ataque histérico, a pasmara, a epilepsia, a kshepaka, a convulsão, bishwaki, a neurite braquial, gridrasi é a síndrome da dor ciática, griva shula corresponde à espondilite cervical, hanugraha ao bloqueio da articulação temporomandibular, diva stamba, paralisia da língua, do nervo glosso,
Kampavata é o parkinsonismo. Shirograha, a neuralgia do trigêmeo. Katishula, a espondilite lombar. Kalayakandya, o latirismo. Latirismo é uma doença por intoxicação proveniente de alguns alimentos, com uma toxina que afeta o sistema nervoso e produz paralisia. Kandya, a dificuldade da marcha. Kali são espasmos e fasciculações. Maniastamba, rigidez de nuca. Pangu, a poliomielite. Pakshagata, a hemiplegia e a paraplegia. Shukragata Vata, as neuroses sexuais. Tuvachagata Vata, a neurite periférica. Então vocês veem que essas doenças, algumas são do sistema nervoso central, outras são do sistema nervoso periférico e algumas são psicológicas, atuando dentro desse conceito de doenças neurológicas, psicológicas do Ayurveda. Como é que o Ayurveda faz o manuseio dessas doenças neurológicas? O completo manuseio pode ser categorizado da seguinte maneira. Primeiro, preparações clássicas ayurvédicas com ervas e minerais e a terapia Panchakarma. Em quase todos esses casos de doenças degenerativas, o tratamento com um Panchakarma bem completo, bem feito, é fundamental. E, em apoio a esse tratamento do Panchakarma e de longo prazo, então nós aplicamos as medicações que têm base em ervas medicinais e em minerais e, eventualmente, em alguns metais. Aqui vem uma lista longa de ervas que vocês todos já conhecem bem e que eu gostaria de trazer, então, uma ênfase sobre elas, da importância que elas têm no tratamento de doenças neurológicas degenerativas. Mais para frente, dentro da nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês alguns compostos já prontos que utilizam essas ervas e alguns minerais. O famoso Vacha, que é o Acorus calamus, utilizado principalmente para doenças degenerativas que cursam com bloqueio, por exemplo, a epilepsia. O Pipali, que é o Pipelongum, que vocês sabem que é uma erva que estimula os 13 Agnis simultaneamente e é usada em quadros depressivos. O Nirgundi, que é o Vitex nigundo, que é uma erva que tem uma ação anti-inflamatória, anti-edema, extremamente importante. O Sarpaganda, que é a Rauwolfia serpentina, uma planta extremamente utilizada para hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e que, do ponto de vista psicológico, produz um suave efeito ansiolítico. O Chalak, que é a Boswellia serrata, que também tem um papel analgésico, anti-inflamatório importante. Urasna, que é a Pluquia lanceolata, também uma erva analgésica, anti-inflamatória poderosa para todos esses processos de neurites e degeneração da bainha de mielina. Urasna, a Pluquia lanceolata, é uma erva de extrema importância. Por isso, são comuns os medicamentos que contêm rasna, por exemplo, Maharasnadicuata, Rasnerandadicuata, muito comum nas preparações do sul da Índia. O Ashwagandha, talvez a erva mais famosa, como regeneradora tônica do sistema nervoso, e ela é a principal ou uma das mais importantes ervas para tratar todas essas doenças degenerativas que nós dissemos até aqui, não é? E aquelas todas classificadas como doenças degenerativas do sistema nervoso central. Além de ter um excelente efeito de tônico muscular nessas doenças que cursam com atrofia muscular, como distrofia muscular progressiva, como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica também. O Balacida cordifolia, uma erva também tônica, regeneradora de tendões, articulações, músculos, mas que também tem uma ação central regeneradora. Então, os óleos medicados com Bala e Ashwagandha, Bala Ashwagandha Taila,
são óleos extremamente importantes, feitos à base de óleo de sésamo, extremamente importantes para tratar qualquer doença degenerativa do sistema nervoso e do sistema osteomuscular. O Brahmi, a Bacopa monnieri, é sem dúvida a erva mais famosa para tratar as doenças degenerativas do sistema nervoso, principalmente aquelas que cursam com redução da memória e da cognição. O Balataka, o Semicarpus anacardium, é uma erva também muito importante, mas que tem hoje o uso restrito pela sua toxicidade, que está muito próximo da dose terapêutica, e por restrições que o governo indiano tem colocado ao uso e à exportação dessa erva. Eranda, que é o Ricinus communis, o rícino, também famosa por sua ação anti-inflamatória, regenerativa e analgésica. Guduti, a Tinóspora cordifolia, a mais importante erva antipita e tônica da imunidade. Então, sempre que envolver alguma questão viral, alguma questão que agrava a pita, não é como na esclerose múltipla, onde vata e pita estão em excesso simultaneamente. O Guduti tem um papel fundamental também nessa doença. O Gugul é a erva mais importante anti-inflamatória e carreadora das demais, por isso nós temos um grande acervo de medicamentos que tem como base o Gugul, Yogaraj Gugul, Maha Yogaraj Gugul. Então, para dizer para vocês de uma forma resumida, toda vez que você tiver uma doença autoimune, como são várias doenças autoimunes que atacam o sistema nervoso central, e que você quiser digerir AMA ao nível celular, use o Gugul, porque ele tem penetrância e consegue agir ao nível celular para digerir AMA nesse nível. Então, o Yogaraj Gugul é o principal composto que nós utilizamos no início dos nossos tratamentos para digerir AMA nas doenças autoimunes focadas, no caso que nós estamos discutindo hoje aqui, nas doenças do sistema nervoso central, mas também em qualquer outra doença autoimune. Jatamansi é a mais famosa erva ayurvédica ansiolítica, não é? A valeriana é uma erva importante ansiolítica, mas ela tem um efeito sedativo duradouro demais. Então, a pessoa que toma valeriana durante o dia pode sentir sonolência. O Jatamansi tem um efeito ansiolítico, mas não tem esse efeito sedativo tão intenso quanto a valeriana e pode ser utilizado todas as vezes que você pensar em utilizar a valeriana. Capicachu, a Mucuna pruriens, é a principal erva ayurvédica para tratar doença de Parkinson. Ela é extremamente importante porque ela contém na sua composição levodopa. Mas a levodopa contida no Capicachu não produz aqueles efeitos de espasticidade da levodopa comprada na farmácia como medicamento, né? Que é o principal medicamento da medicina moderna para tratar a doença de Parkinson. Quando nós associamos, então, o Capicachu com o ashwagandha, nós temos, então, o melhor efeito. Eles devem ser tomados juntos, Capicachu e ashwagandha. Cutila, que é a Nux vomica, uma erva extremamente comum na medicina homeopática. E Manduka parni, que é a centelha asiática, que você pode utilizar todas as vezes que pensar em utilizar o Brahmi, a Bacopa monnieri, mas você não tiver o Brahmi disponível, você pode usar então Manduka parni, a centelha asiática. Aqui vocês têm algumas fotos nossas de plantas que nós cultivamos no ashram. A Clitória alternata é uma erva extremamente importante, que é o Shankapushpi, como
tônico do sistema nervoso, principalmente no aspecto de melhorar a cognição. Então, na doença de Parkinson, por exemplo, Shankapushpi é uma erva extremamente importante. Quando o Charak Samhita cita uma erva ligada a um problema, quando ele fala sobre sistema nervoso central, cérebro, ele diz Shankapushpi como a principal erva. O Brahmi é a erva mais famosa, mas é mais focado na questão da memória, e o Shankapushpi da cognição. A Fáfia paniculata é um ginseng nacional. Haritak, Amalak, são duas ervas próprias para formar o Trífala. Eranda, o Ashwagandha, o Guduchi, a Bacopa monieri. O Capicachu, vocês veem a foto superior a Mucuna pruriens, né? É um tipo de mucuna que nós temos em vários países, mas é um tipo específico. E ali do lado, Manduka parni. Bom, aí nós temos os tratamentos de Panchakarma. Vocês sabem, o Panchakarma ele é dividido em 3 fases. E é fundamental que as 3 fases sejam cumpridas da maneira mais correta, melhor possível. É como qualquer cirurgia, o Panchakarma tem o pré-operatório, chamado Purva Karma, o ato operatório, chamado Pradhana Karma, e o pós-operatório, chamado Uttara Karma. Então, nós devemos fazer cada uma dessas fases da forma apropriada. Purva Karma são os procedimentos preparatórios. Nós usamos Dipana, que as ervas são chamadas carminativas, as ervas Pachana, que são as ervas digestivas, Snehana, ou oleação, as ervas carminativas, que melhoram o processo digestivo e melhoram o Agni, e Pachana, que digere ama, deve ser feito logo no início, que a pessoa entra no processo do Panchakarma já com Agni ótimo, né? Muitas vezes nós levamos uma semana toda dando dieta anti-ama, ervas Dipana, ervas Pachana, para depois começar o processo de oleação. A oleação interna e a oleação externa são muito importantes no processo preparatório do Panchakarma para mobilizar essas toxinas ao nível celular. Os sábios antigos todos descobriram que essas toxinas no nível celular, elas são todas lipossolúveis, solúveis em óleo. Então, quando a pessoa satura o organismo com óleo, esse óleo, então, quando ele sai da célula, ele carrega as toxinas que circulam pelo sangue e vão para os órgãos, que vão facilitar o processo de eliminação em seguida. Depois vem a sudação, né? As terapias de calor, que dilatam os esrotas, fluidificam ama e o dosha em excesso e devolvem para o sítio original para fazer o processo de eliminação. Vocês então aqui têm também fotos nossas da oleação interna e externa. Para a oleação interna, o Ayurveda então recomenda óleos específicos para o processo de preparação do Panchakarma em doenças degenerativas do sistema nervoso. Balataila, Brahmigrita, Ashwagandha Grita, são guis e óleos especializados, e se o processo é eminentemente vata, você deve usar o óleo de sésamo medicado para fazer a oleação interna. E o ghee nós utilizamos nos casos onde pita está envolvido, ou se a pessoa tem uma natureza, uma prakriti eminentemente pita. Então, a oleação interna e externa. Aí vem o Swedana, a sauna, que é feita com aquela caixa, e tem o também Pinda Sweda, que é feito aqui do lado. Depois vem Pradhana Karma, que são os atos de eliminação propriamente dito. Se o kapha se acumulou na pessoa em diferentes órgãos, esse processo de preparação traz esse kapha em excesso junto com ama, como muco dentro do estômago,
Então a pessoa elimina através de um vômito terapêutico. Se foi pita que se acumulou, que produziu a doença, então o ghee mobiliza esse pita, traz até o fígado digere e transforma em bile tóxica. Agora essa bile é eliminada via intestino na forma de viretina ou purgação. Então entendam que a purgação ou viretina não é um processo simplesmente de limpeza do intestino, como se a pessoa simplesmente tomasse um purgante. É um processo de desintoxicação do fígado e do sangue via intestino. Tanto que os líquidos que saem no processo de evacuação, eles são extremamente ricos em bile, mas essa bile tóxica que é o pita mau, o pita ruim, que precisa ser eliminado. Quando é vata que está em excesso, retorna para o intestino grosso na forma de uma flora intestinal tóxica. Então nós passamos uma sonda retal, injetamos diferentes tipos de líquidos, alguns à base de óleo, outro à base de decocto, fazendo então Sneha-Basti, Niruha-Basti, para modificar esse meio ambiente do intestino. E a medicina moderna vai muito no sentido de reconhecer a relação que existe entre meio ambiente do intestino e a integridade do sistema nervoso. Depois, aquelas toxinas que se acumulam na região de cabeça e face, por isso muito importante no tema que nós estamos tratando hoje, nós medicamos através do náusea, utilizando a mucosa nasal como via de administração de medicamentos que são absorvidos pela mucosa e vão diretamente para dentro do sistema nervoso central. Náusea, portanto, é o mais poderoso método dentro do Panchakarma para tratar processos do sistema nervoso central. Por último vem Rakta Mokshana, que são pequenas sangrias que nós fazemos de acordo com a necessidade, mas a sangria, o Rakta Mokshana, tem indicações muito específicas que raramente têm relação com doenças do sistema nervoso com excesso de vata. Vocês veem algumas fotos desses processos, dos 5 karmas. O Tara Karma, então, é o processo pós-operatório. A pessoa fica mais uma semana retornando às suas atividades anteriores, isso se chama Sansarjana Krama, processo de retorno progressivo, e depois faz as 2 terapias mais importantes, que são a terapia Rasayana, ou rejuvenescedora, e a terapia Vadikarana, ou afrodisíaca, aquela que aumenta ojas. Essas 2 terapias vão visar regenerar, nutrir, tonificar o sistema nervoso central e periférico, nesse caso específico das doenças neurológicas e até nas doenças psiquiátricas, não é? Então, é a meta maior do tratamento ayurvédico, a terapia de rejuvenescimento e a terapia afrodisíaca, que significa aumentar ojas, aumentar a libido geral da pessoa pela vida, a resistência, a imunidade. Então aqui tem as terapias Snehana, de óleo, e aí vem vários tipos de oleações que nós podemos fazer, e aí eu fiz aqui, e vocês podem ter isso, como tem isso gravado, vocês podem depois adotar essas tabelas da relação que pode haver entre diferentes tipos de aplicação de óleo para doenças específicas, levantado dos textos clássicos do Ayurveda. Abhyanga, Akshitarpana, Grivabasti, Katibasti, Mardana, Murdataila, Pichu. Aqui vocês veem alguns desses procedimentos. As terapias Suedana, também aqui eu fiz uma lista de terapia Suedana com doenças neurológicas que vocês podem adotar. O Shalipinda Sueda, o Patrapinda Sueda, Nadi Sueda, Bashpa Sueda. Aqui algumas dessas terapias.
os bastes, o Charak Samhita considera que os bastes correspondem a 50% do efeito terapêutico do Panchakarma, o Sneha e o Niruha Basti. Então, em todas essas doenças degenerativas neurológicas, deem ênfase aos bastes como tratamento geral de Vata e ao Nasya como tratamento específico do sistema nervoso central. Dashamula Niruha Basti, Lekana Basti, Matra Basti, Vaitarana Basti, para diferentes doenças. E aqui uma lista de programas de tratamento. Ela é exaustiva, ela é extensa, mas vocês vão ter isso disponível, não é, nessa gravação. Então, paralisia, hemiplegia, mielopatia cervical, mielite transversa, programas de tratamento extraídos dos textos clássicos do Ayurveda, que inclui as terapias externas, o Panchakarma, os medicamentos. Por exemplo, na síndrome de Guillain-Barré, na espondilite, na síndrome ciática, paralisia cerebral, né? Então, em forma resumida, era o que eu gostaria de mostrar para vocês. Como nós aqui no Ocidente temos mais acesso a ervas individuais e compostos mais simples do que aqueles indicados nas últimas tabelas que eu passei, deem ênfase àquela tabela que contém os medicamentos, as ervas individualmente, né? Para cada uma dessas doenças degenerativas. Treinem bastante o processo do Panchakarma, façam programas, como eu tenho visto vocês em Portugal se organizarem para desenvolver alguns programas de Panchakarma com as pessoas internadas em algum local, mas também vocês podem fazer ambulatorialmente na sua clínica, desde que a pessoa adote um estilo de vida bem apropriado no período do Panchakarma, para que não haja complicações, não tenha maiores problemas, e nós teremos assim uma grande vitrine, eu diria, de demonstração científica. Codifiquem isso, registrem os seus resultados, para que a gente possa acumular informação positiva sobre os benefícios do Ayurveda no tratamento das doenças degenerativas do sistema nervoso. Seja associado com algum tratamento moderno, que porventura exista, seja isoladamente como um tratamento único. Nós temos tido a experiência de adotar os dois processos. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, tenham um bom congresso e espero poder encontrar com vocês brevemente, seja aqui no Ashram, aqui na cidade de Araguari, participando do nosso congresso do dia 10 a 14 de junho desse ano, Congresso Mundial de Yoga e Ayurveda, tanto para o pessoal do Yoga, quanto para o pessoal do Ayurveda, quanto numa próxima ida minha a Portugal, eu espero encontrá-los novamente. Namastê.